Nosso contato agora é com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral em maio. Ministro, primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM. Um prazer falar com vocês. Ministro, eu queria começar essa entrevista justamente falando sobre as eleições. É uma preocupação em vários países, cito, por exemplo, os Estados Unidos, tem eleições presidenciais no final do ano. Aqui no Brasil, em outubro, a escolha para prefeitos e vereadores. O senhor chegou a comentar que não gostaria de cancelar as eleições desse ano, se aventou a proposta de unificar o pleito em 2022, o senhor defendeu que, se possível, adiar talvez por 1 ou 2 meses, porque tem que monitorar o avanço da doença. Como o senhor avalia que essa decisão tem que ser tomada? A possibilidade de cancelamento das eleições desse ano está descartada? Boa tarde a todos. Verdadeiramente, essa é uma preocupação que todos temos. Nós ainda estamos em abril. E, portanto, é muito difícil estabelecer com essa antecipação, as eleições são em outubro, se haverá ou não condições de saúde pública para a sua realização. Eu acho que junho será uma data em que se poderá ter com mais precisão a antecipação do que será possível. Há muitas estimativas de que a doença possa começar a cair vertiginosamente em junho, o nível de contágio. Há outras projeções para setembro, de modo que acho que nós devemos aguardar. Apenas para o público saber, as convenções partidárias são entre final de julho e começo de agosto e já envolvem aglomerações. De modo que, se nós anteciparmos que não vai ser possível que haja aglomerações nesse período, talvez seja sim o caso de se pensar em adiamento. Mas, como eu tenho dito, o adiamento deve ser pelo prazo mínimo indispensável para que as eleições possam se realizar com segurança. O bem maior é a saúde da população, mas logo atrás vem o respeito aos ritos da democracia, e as eleições são um capítulo decisivo, eu penso, numa democracia ainda jovem, embora amadurecida, como a brasileira. Ministro, só para a gente entender, aí falando da questão legal, a possibilidade de adiamento para dezembro, a gente poderia ter uma nova eleição ainda antes do encerramento do mandato dos eleitos, que termina em 31 de dezembro. Caso necessário, adiar as eleições para um período posterior a esse, vamos falar, por exemplo, começo do ano que vem, é possível legalmente prorrogar os mandatos? Bom, pois então, eu acho que esta definição deve ser feita em interlocução do Tribunal Superior Eleitoral com o Congresso Nacional, porque, em rigor, a data das eleições está prevista na Constituição, primeiro domingo de outubro. Portanto, eu penso que o adiamento não pode prescindir de uma emenda à Constituição e só o Congresso é que pode fazer isso. Eu mencionei as convenções, que são importantes, o início da campanha, que é em 15 de agosto, mas nós também temos circunstâncias técnicas no TSE, de testes que precisamos realizar com as urnas, que também tem um prazo limite em junho. E, evidentemente, nós não queremos ir para uma eleição com a quantidade de candidatos que vai haver sem um sistema absolutamente seguro. Eu não me refiro à segurança quanto à fraude, porque essa é bem demonstrada e até hoje nunca se conseguiu provar qualquer coisa contra os sistemas de urnas eletrônicas. Mas nós temos que fazer testes, treinar mesários e adequar as pessoas e os equipamentos para as eleições. Junho também é o nosso limite para esse tipo de testes. Mas, objetivamente, a mudança da data das eleições depende do Congresso Nacional, portanto, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Eu imaginaria que, se nós tivéssemos que adiar, eu espero que não, mas se tivéssemos que adiar, vamos supor, por 2 meses, que nós conseguíssemos realizar as eleições no primeiro domingo de dezembro. E aí teríamos que acelerar a própria diplomação e talvez flexibilizar os prazos para a prestação de contas para que pudéssemos dar posse em 1º de janeiro e evitar
a prorrogação de mandatos por um dia sequer. E se for inevitável a prorrogação de mandatos, que seja por uma semana, 15 dias, o mínimo inevitável, o que também só o Congresso pode fazer. Ministro Arthur Covre, falando por aqui nos estúdios, boa tarde. Boa tarde, Arthur, como vai? Tudo bem? A possibilidade de deixar essa escolha de novos prefeitos e vereadores para 2022, o senhor já se posicionou de forma contrária a essa possibilidade. O senhor avalia que deixar para 2022, quando teremos outro pleito, seria, de certa forma, prejudicar o eleitor? Eu acho que essa ideia de cancelar as eleições e jogar tudo para 2022 é um equívoco, é um malefício sobre múltiplos pontos de vista. Em primeiro lugar, do ponto de vista democrático, esses prefeitos e esses vereadores foram investidos para um mandato de 4 anos. Foi isso que a população conferiu a eles, e pela Constituição e pelas regras do jogo democrático e da periodicidade das eleições, o eleitor tem que ter o direito de reconduzir ou não essas pessoas. Portanto, acho que não pode ser uma canetada, de modo que há um problema de violação do princípio democrático que está na Constituição. Do ponto de vista institucional, eu também acho que é muito ruim você casar eleições nacionais com eleições municipais. Em primeiro lugar, porque isso se torna muito confuso para o eleitor, que vai ter que votar em 7 candidatos diferentes, quer dizer, presidente da República, governador de estado, prefeito municipal, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. É muito confuso, é muita gente ao mesmo tempo. Mas, sobretudo, eu acho que, Arthur, as eleições nacionais, elas têm uma agenda, elas têm uma pauta que envolve política monetária, políticas sociais, gerais. Ao passo que a eleição municipal, você discute transporte intramunicipal, gabarito, zoneamento. Portanto, são discussões completamente diversas. Se você casa essas eleições, ou você vai nacionalizar o debate municipal, ou você vai municipalizar o debate nacional. Um dos dois vai prevalecer, prejudicando o outro. E, por fim, as eleições municipais, essas previstas para esse ano, já sem coligações, nós temos a expectativa de 750 mil candidatos. Lembrando que o Brasil tem 6 mil municípios, arredondando grossamente. Portanto, se nós somarmos aos 750 mil candidatos que já temos, mais a quantidade de candidatos das eleições nacionais, você cria um inferno gerencial para a própria justiça eleitoral. Lembrando que cada candidatura precisa ser registrada, tem que provar que preenche os requisitos da lei da ficha limpa, pode haver impugnação a essas candidaturas, a justiça eleitoral tem que julgar essas impugnações. Portanto, você cria um quadro um tanto caótico se juntar tudo ao mesmo tempo. Portanto, há um conjunto de razões que não recomendam esta junção, esta coincidência. E sempre lembrando que só há um precedente de prorrogação de mandato na história brasileira. Foi feita pelo regime militar, que cancelou as eleições de 1980 e prorrogou o mandato dos eleitos em 76 até 1982. E no intervalo ainda fechou o Congresso com base no AI-5 e outorgou as emendas 7 e as emendas 8. De modo que a prorrogação não tem um bom pedigree, não. Ministro, eu queria entrar num último ponto antes da gente tratar de outros temas, ainda falando de eleição. Dentro dessas discussões que o senhor citou, a gente tem, claro, a campanha oficial, vamos falar assim, em um determinado período, mas tradicionalmente o país discute as eleições desde o início do ano, quando ela acontece. Então, claro, a gente não está discutindo agora as eleições municipais porque estamos em meio a um problema de saúde pública que é muito mais importante, obviamente. Mas com essa possibilidade de uma campanha mais curta, discussões mais curtas, o senhor acha que candidatos que são mais conhecidos, com mais recursos, podem acabar se beneficiando nesse cenário? É uma preocupação que o senhor tem?
Eu acho que os nomes mais conhecidos se beneficiam em qualquer circunstância e as campanhas já ficaram mais curtas por força da legislação aprovada mais recentemente. Agora, eu acho que é preciso destacar, Sandro, que houve uma mudança muito significativa na equação eleitoral e nas variáveis que verdadeiramente contam. Nas últimas eleições, por exemplo, e vocês bem saberão disso, o candidato que reuniu o maior número de partidos, que era um nome tradicional da política, que tinha o maior tempo de televisão, que era o ex-governador de São Paulo, não teve uma votação expressiva. O foco da campanha mudou muito da televisão, do rádio, do gasto financeiro elevado para as redes sociais e mecanismos alternativos de comunicação. De modo que, se nós levarmos em conta as últimas eleições, nós vamos constatar que as regras tradicionais não prevaleceram. De modo que há um componente de imprevisibilidade nesta eventual abreviação da exposição dos candidatos, eu diria. A gente está conversando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral em maio. Ministro, para a gente falar agora sobre o enfrentamento à pandemia da Covid-19, um tema que tem aparecido bastante, envolve de certa forma a eleição, é a questão do fundo eleitoral, cerca de 2 bilhões de reais para o combate ao coronavírus. A Justiça Federal aceitou um recurso do Senado, derrubou uma decisão anterior que bloqueava o fundo para uso específico nos recursos da saúde. O senhor já afirmou que entende que é preciso uma alteração legal do Congresso para que esse dinheiro seja usado no combate ao coronavírus. Como isso tem que acontecer? Só o Legislativo mesmo pode decidir se recursos que o próprio Legislativo, de certa forma, usa para campanhas, seja destinado ao combate à Covid? Pois então, eu devo dizer desde logo que eu não sou um fã desse fundo eleitoral. Eu só acho que ele é menos ruim do que era o financiamento por empresas privadas, porque aí, além de uma questão de gasto público, você tinha um problema de integridade com um modelo que era verdadeiramente mafioso e esteve por trás de boa parte dos escândalos de corrupção ocorridos no Brasil nos últimos tempos, de modo que eu não defenderia a volta ao modelo anterior de empresas. A minha posição mesmo em matéria de financiamento eleitoral é que nós já tínhamos o fundo partidário e já tínhamos o horário eleitoral gratuito. Para mim, acho que isso já estava de bom tamanho. Para além disso, o financiamento eu acho que deve ser feito por pessoas físicas, financiamento com teto. A política tem que mobilizar a cidadania, e não o dinheiro das empresas e não o dinheiro dos estados. Essa é a minha visão e é assim em boa parte das democracias. Há um equívoco de se supor que nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas podem financiar os candidatos. Na verdade, não podem. Os candidatos eles têm que ir colher contribuições diretamente na sociedade, diretamente no eleitorado, como a vida deve ser. No Brasil há uma certa cultura de ir atrás do Estado e do dinheiro público em lugar de ir atrás do público-alvo. Isso vale, a meu ver, para os sindicatos, que em vez de conquistarem a adesão espontânea dos trabalhadores, querem contribuição sindical obrigatória. Isso vale para parte dos empresários, que em vez de conquistar os consumidores, quer conquistar o Estado para ter financiamento público e reserva de mercado. E isso vale para a política, que em vez de conquistar o eleitor, conquista o tesouro, conquista o Estado. Portanto, eu não tenho simpatia pelo fundo eleitoral. Porém, numa democracia, as instituições têm papéis diversos. E, portanto, o fundo eleitoral foi criado por lei. Ele não é inconstitucional em si, você pode gostar mais ou menos, mas ele não é em si inconstitucional. Muitos países adotam o financiamento público. Portanto, ele foi criado por lei. Eu acho que ele só pode ser esvaziado, diminuído ou extinto igualmente por lei. Portanto, eu não acho que esta seja uma matéria judicializável. Não importa se eu acho boa a ideia de destinar parte do fundo
para o combate à Covid-19, porque não é uma questão de opinião, não é uma questão de achar mais conveniente ou não. O judiciário só deve intervir se houver uma inconstitucionalidade, se houver uma ilegalidade. E eu acho que, neste caso, não há uma inconstitucionalidade nem uma ilegalidade. O que tem que haver é uma decisão política que pode vir, e talvez seja bem-vinda, no sentido de destinar o fundo ou parte do fundo para o combate à doença. Mas esse é um papel do Congresso. A democracia, ela não é compatível com voluntarismos de cada um poder achar que pode fazer o que quiser. Existem órgãos competentes para fazer cada coisa. Ministro, por falar em fazer o que quiser, a gente entra agora na questão da pandemia, do surto de coronavírus. Eu gostaria de saber a avaliação do senhor com relação às ações que estão sendo adotadas pelo Brasil na área da saúde, também na área econômica. A gente tem enfrentado uma série de questões diante de uma situação incomum. Muitas pessoas não seguem à risca as recomendações do isolamento domiciliar diante dos riscos que essa doença apresenta para todo mundo. Como é que o senhor avalia o modo como nós estamos lidando com essa pandemia do coronavírus, ministro? Pois então, eu vou lhe falar um pouco sobre esse assunto e depois eu gostaria de falar um pouco, se nós tivermos tempo, sobre uma agenda pós-pandemia, porque acho que nós também temos que nos preocupar com isso. Perfeito. É desnecessário que eu diga que este fenômeno desse vírus, dessa pandemia, pegou todo mundo de surpresa. Quer dizer, não tem regras pré-traçadas para isso, não há uma cartilha. Nós verdadeiramente fomos surpreendidos. Já há mais de 1,5 milhão de casos pelo mundo, já quase perto de 100 mil pessoas morreram. Países ricos como a Itália, a Espanha e já agora os Estados Unidos estão enfrentando índices de letalidade devastadores e, portanto, a solução que na maior parte do mundo se revelou eficaz tem sido essa chamada de isolamento social ou de distanciamento social. E já agora existe base empírica, existem experiências que demonstram que esta é a melhor forma de lidar com o problema. Se nós compararmos, nos Estados Unidos, por exemplo, 2 grandes estados, a Califórnia e Nova York. A Califórnia adotou o isolamento social desde o começo, índices baixíssimos de morte. Nova York enfrentou de peito aberto e população na rua o vírus, índices surpreendentes de letalidade causada pelo vírus. O mesmo aconteceu na Itália, a diferença entre Milão e Roma. Portugal adotou a política de isolamento num primeiro momento, a Espanha não adotou. E os índices de mortalidade na Espanha são muito maiores. Mesmo na Escandinávia, a Noruega adotou o isolamento, a Suécia não adotou. A Suécia tem níveis muito maiores de mortalidade do que a Noruega. Portanto, a gente na vida, mesmo diante do desconhecido, deve observar os fatos. E à luz dos fatos, o isolamento social tem se revelado a melhor política pública. E parece que entre 2 e 4 semanas de isolamento rigoroso, você consegue fazer o tal achatamento da curva e declinar o número de casos. Eu não sou médico, mas eu sou um observador da vida e gosto de prestar atenção em quem é especialista no que está fazendo. E, portanto, se a Organização Mundial da Saúde, se as associações médicas e o ministro da Saúde dizem que uma determinada política pública, uma determinada linha salva vidas, eu estou me curvando a ela. Portanto, tenho trabalhado de casa e olha que numa época difícil, eu vou presidir o TSE, estou montando equipe, estou tomando um monte de decisões e ainda assim estou trabalhando de casa, estou fazendo videoconferência, não é porque eu acho bom, mas é porque não é só me proteger, é proteger as outras pessoas que eu, eventualmente, estando saudável ou assintomático, possa contaminar. Portanto, eu acho que essa doença está resgatando um pouco os valores do iluminismo, que são razão, ciência, humanismo e progresso. A gente não pode se mover por opiniões, achismos, superstições, e é muito ruim misturar
saúde pública com varejo político. Portanto, a decisão é difícil, o impacto econômico e social é grave. Acho que temos que ter cuidado e preocupação com as pessoas que vão sofrer gravemente com essa paralisação geral, mas temos que preservar a vida das pessoas, porque essa é uma doença que ainda predominantemente afetou a classe média e a classe média alta. Gente que vai no Sírio-Libanês, vai na Rede D'Or, vai no Albert Einstein. Mas a pressão mesmo vai vir quando ela recair sobre o Sistema Único de Saúde, as pessoas que não têm plano privado. E aí, se você cria uma demanda pelo sistema superior à sua capacidade de atendimento, você vai obrigar os profissionais da saúde a escolherem quem vai viver e quem vai morrer. Ninguém merece ter que fazer essa escolha trágica. De modo que eu sigo as autoridades, sigo a ciência e observo o que acontece pelo mundo. Sem dúvida. Ministro, antes da gente falar sobre o pós, eu queria entrar justamente nessa questão. O Ministério da Saúde orienta isolamento, a Organização Mundial da Saúde também, só que a gente tem ao mesmo tempo autoridades, incluindo o presidente da República, pedindo um caminho diferente, falando em afrouxar o isolamento social. Hoje mesmo o presidente da República saiu em mais uma caminhada, com aglomerações, foi de encontro, foi contrário à própria orientação do ministro da Saúde do governo dele. O STF proibiu o Executivo Federal de intervir em ações dos governadores e prefeitos em relação ao isolamento. E aonde eu quero chegar? A população fica no meio desses dois discursos, incluindo a autoridade máxima do país, pedindo para as pessoas retomarem a vida, pelo menos de certa forma. Isso não acaba atrapalhando o combate ao coronavírus? Você ter essas duas correntes, vamos falar assim, ideológicas, defendendo posições diferentes? Olha, se eu fosse comentarista político, eu teria um monte de coisas a dizer. Mas eu sou o juiz, Sandro, portanto, há considerações que a mim não cabem fazer. Quanto às decisões judiciais, sobre essas eu posso falar, acho que já aconteceram. E acho que o Supremo interveio para três propósitos dentro dessa conjuntura, e acho que as três decisões, a meu ver, foram acertadas. Uma inclusive foi minha mesmo, por isso eu acho acertada, que foi a de não permitir a veiculação da campanha O Brasil Não Pode Parar, convocando as pessoas a voltarem ao trabalho, a voltarem às ruas. Embora, como regra geral, eu não interviesse numa escolha de campanha publicitária do governo, aqui me pareceu que havia uma exceção. Se a Organização Mundial da Saúde, se as organizações médicas, as entidades médicas dizem que o isolamento social é o que salva vidas, uma campanha convocando as pessoas a se aglomerarem oferecia risco a dois direitos constitucionais importantes, a vida das pessoas e a saúde. Portanto, eu me animei a conceder uma cautelar, suspendendo a campanha publicitária que parecia totalmente inadequada. Houve uma outra decisão em que o Supremo autorizou os estados da federação a suspenderem os pagamentos da dívida com a União para direcionar esses recursos para o combate à doença. Também achei acertada. E também acho, embora isso ainda vá ser rediscutido essa semana, muito razoável a ideia de que, em tema de saúde pública, podem participar tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios, cada um no seu papel. Mas o que eu diria mesmo é que nós vivemos um mundo, e no Brasil nós precisamos de uma virada que eu tenho chamado de empírico-pragmática. A gente na vida tem que prestar atenção à experiência real e aos resultados que se querem obter e como obtê-los. É preciso acabar com esse mundo puramente retórico e descompromissado com a realidade. É claro que vai vir um momento em que se vai ter que começar a liberar o isolamento social. Mas eu repito, essa não é uma questão de achismo. Quer dizer, se você estiver em um avião que está enfrentando uma tormenta, você vai querer ouvir o piloto e não o representante comercial que está sentado lá atrás. Portanto, eu acho que a gente tem que prestar atenção no que dizem os especialistas. É claro que se eles começarem a divergir, nós vamos ter um problema. Mas até agora, a recomendação dos especialistas conceituados é isolamento
social, de modo que eu recomendaria à população que preste atenção nessa hora no que estão dizendo os cientistas e não os políticos. Ministro, por falar em realidade, eu vou usar como exemplo aqui uma mensagem que chegou há pouco aqui no WhatsApp da Band News FM, de um ouvinte de Guarulhos, dizendo aqui, vocês vão me desculpar, mas se eu tiver que sair, eu vou sair. Ninguém vem na minha casa me dar o pão de cada dia, eu tenho que correr atrás, é o que diz aqui o ouvinte. Quarentena serve para quem tem a vida ganha, se eu não trabalhar, eu morro de fome em casa. Por outro lado, o governador de São Paulo, João Dória, citou a possibilidade de multa e até prisão em caso de descumprimento dessa recomendação, como bem frisou o senhor, de uma recomendação para o isolamento domiciliar. O senhor considera essa possibilidade de prisão, em último caso, uma medida necessária e possível do ponto de vista legal? Porque muita gente tem se perguntado se legalmente isso é possível. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu entendo perfeitamente a angústia deste cavalheiro que vive em Guarulhos. Pessoas que precisam sair para trabalhar, para comer e botar pão em casa para a mulher e para os filhos, não está vivendo uma situação banal. Portanto, é preciso que o governo, como acho que está tomando providências, o Ministério da Economia, o Congresso Nacional, para acudir essas pessoas que não têm condições de fazer home office nem teletrabalho e deixar de estar na rua. A única coisa que eu observaria ao nosso senhor trabalhador de Guarulhos é que se ele pegar a doença gravemente e morrer, a situação da família dele, em vez de ser ruim por 1 mês ou 2, vai ser ruim daqui para a eternidade. Ou, se ele transportar a doença e contaminar alguém, possivelmente ele vai ter que carregar essa culpa ou essa angústia também pela eternidade. De modo que eu entendo a situação, acho que é um sacrifício dramático, não acho que a gente deva tratar com desimportância, mas são escolhas trágicas a fazer na vida. Possivelmente, nesse momento, seja isso o mais prudente a se fazer. Eu acho que a melhor forma de se enfrentar a eventual desobediência civil é com conscientização. Prisão, não sei se funciona, até porque a justiça está soltando muitos dos presos justamente para evitar a contaminação, portanto não sei se seria uma boa política pública. Mas eu acho que ter um policiamento ostensivo e talvez multa, talvez providências administrativas possam produzir efeito. Mas eu acredito muito no convencimento racional, em você ser capaz de demonstrar o risco envolvido e que o custo-benefício, como eu tentei explicar ao senhor de Guarulhos, pode não compensar o risco a se correr nesse momento. Eu acho que conscientização, campanhas de informação, talvez sejam mais prudentes do que uma repressão muito dura. Ministro, uma última pergunta, como o senhor falou, o momento a gente ainda não sabe qual é, o mundo tem discutido isso, mas em algum momento teremos uma reabertura, teremos o afrouxamento do isolamento social. O senhor citou a importância de uma agenda pós-pandemia. Qual o senhor avalia que é o ponto mais importante, ou os pontos mais importantes dessa agenda que terá que ser discutida no futuro? Pois então, eu acho que há uma recessão, vai vir uma recessão mundial, acho que ela é inevitável, vai colher o Brasil após anos de uma recessão doméstica que já vinha vindo, e portanto eu acho que vão vir tempos difíceis e acho que é preciso partir da premissa de que temporariamente vamos ficar todos mais pobres do ponto de vista material. Eu acho que as autoridades médicas estão pensando no que fazer do ponto de vista médico e as autoridades econômicas estão pensando no que fazer do ponto de vista econômico. Eu me preocupo, sou juiz, meu papel é defender a Constituição e aprimorar as instituições e, portanto, a minha agenda pós-pandemia tem 6 itens: integridade, solidariedade, igualdade, competência, educação e ciência e tecnologia. Integridade, que é uma demanda crescente da sociedade brasileira. A integridade significa
você ser correto. Isso não é virtude nem uma opção, essa é uma regra civilizatória básica. Aliás, a integridade só tem, Sandro e Arthur, duas regras básicas. No espaço público, não desviar dinheiro, no espaço privado, não passar os outros para trás. Essa é a grande revolução brasileira. De modo que, embora nós vamos sair empobrecidos materialmente por algum tempo, eu acho que talvez nós possamos nos enriquecer como cidadãos e talvez até espiritualmente. Primeiro passo, integridade. O segundo passo, solidariedade para ajudar quem ficou para trás. O terceiro item é igualdade. Eu acho que essa pandemia revelou a desigualdade abissal, ou melhor, revelou não, escancarou, jogou luz sobre a circunstância de que existem pessoas que vivem em condições sub-humanas. Portanto, nós temos um grave déficit habitacional, temos inadequação de domicílios, temos falta de saneamento. Estas têm que ser as próximas prioridades do Brasil, enfrentar a desigualdade porque ela nos atrasa na história. Quarto item da minha agenda é competência. Nós temos que acabar com essa ideia de ser o país do nepotismo, do compadrio, das ações entre amigos com dinheiro público, e temos que colocar as pessoas certas, competentes, honestas nos lugares certos. Aliás, uma das coisas que me dão alento no Brasil é que quando você coloca a pessoa certa no lugar certo, tudo funciona bem. Foi assim no Banco Central com o Ilan, foi assim na Petrobras com o Pedro Parente, é assim no Ministério da Infraestrutura, é assim no Ministério da Saúde. Portanto, nós precisamos abrir espaço no Brasil para os bons, para os competentes e afastar os espertos, os aduladores. Acho que também essa é uma lição que nós aprendemos. A quinta e penúltima é: nós precisamos ter consciência de que a educação básica tem que estar no topo da agenda do país. Nós nos atrasamos na história por não colocá-la no topo das prioridades do país. Nós só universalizamos a educação básica, que é que vai da educação infantil até o final do ensino médio. Nós só universalizamos 100 anos depois dos Estados Unidos. Aí está a razão do nosso atraso. E a falta de educação básica, ela traz vidas menos iluminadas, trabalhadores de menor produtividade e um reduzido número de pessoas capazes de pensar soluções para o país. Tem muita gente boa dedicada a essa área, a diagnósticos bem feitos, a propostas de solução. Portanto, nós precisamos ter um programa suprapartidário de longo prazo, sério, para fazer uma revolução na educação básica brasileira. E, por fim, investir em ciência e tecnologia. Nós vivemos a revolução digital, estamos entrando na quarta revolução industrial. A riqueza das nações já não depende mais predominantemente de bens físicos. As empresas mais valiosas do mundo já não são as de petróleo, já não são as que fabricam carros, já não são as que fabricam utilidades, são as empresas que têm propriedade intelectual, que têm conhecimento, tecnologia, informação. Nós estamos falando de Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft. Essas são as empresas mais valiosas. Isso depende de pesquisa, investimento em ciência, investimento em tecnologia, e nós estamos ficando para trás pela desimportância que estamos dando a esse capítulo decisivo da vida brasileira. Precisamos revalorizar as nossas instituições de pesquisa de ponta e os nossos pesquisadores e investir nisso. A democracia tem lugar para liberais, progressistas e conservadores, mas não tem lugar para o atraso. Portanto, eu imaginaria esses 6 itens paralelos a uma agenda estritamente econômica. Tem-se falado por aí que depois da crise não haverá um novo normal. E, na verdade, eu acho que nós não devíamos mesmo voltar ao normal. Eu acho que nós estamos precisando fazer diferente no Brasil. Quem sabe essa não seja uma grande oportunidade. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, assume em maio a presidência do TSE. Ministro, muito obrigado por ter concedido essa entrevista à Band News FM. Agradeço, até uma próxima e bom trabalho para o senhor de casa em isolamento, como o senhor citou. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês também. Saúde e felicidades para os seus ouvintes. E fiquem em casa até as autoridades liberarem.